Caríssimos irmãos e irmãs, após o término das festas pascais, estamos retomando a sequência dos domingos do tempo comum. O fato de estarmos no tempo comum não significa dizer que devemos ter um fervor reduzido, né? Até porque neste tempo, como nos lembra a própria instrução do missal romano, vai dizer o seguinte, né? Além dos tempos que têm característica própria, restam no ciclo anual 33 ou 34 semanas nas quais não se celebra nenhum aspecto especial do mistério do Cristo. Comemora-se nelas o próprio mistério de Cristo em sua plenitude, principalmente aos domingos. Este é o período chamado tempo comum. Ou seja, o que nós verificamos na liturgia ao longo do tempo comum é o ministério público de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aqueles mistérios especiais da sua vida são celebrados em alguns momentos específicos da igreja, que são aqueles tempos litúrgicos, né? Do Advento, do Natal, da Quaresma, da Páscoa, tá? Pois bem, então, assim sendo, é muito importante nós tomarmos conta desta realidade, né? Que o tempo comum não é um tempo de menor fervor missionário e evangelizador. De fato, São Paulo, escrevendo a Timóteo, em sua segunda carta, ele vai dizer o seguinte: prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, exorta com toda a paciência e empenho em instruir. Essas palavras de São Paulo deixam claro para nós que não há um tempo onde eu possa evangelizar e onde eu não posso evangelizar. Todo tempo é tempo de se evangelizar. Olhando para a liturgia da palavra de hoje, tem um trecho da carta apostólica Novo Millennium Neunte, do Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, que essa carta ela teve como finalidade abrir o terceiro milênio. E, de acordo com a liturgia da palavra de hoje, nas leituras que nós estamos meditando aqui, no número 23 deste documento, o Papa diz o seguinte: é o teu rosto, Senhor, que eu procuro, citando aqui o Salmo 27, versículo 8. Esse antigo anseio do salmista não podia ter recebido resposta melhor e mais surpreendente que a contemplação do rosto de Cristo. Nele, Deus nos abençoou verdadeiramente, fazendo resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Sendo ao mesmo tempo Deus e homem, ele nos revela também o rosto autêntico do homem, revela o homem a si mesmo. Aqui, o Papa, ao mesmo tempo que faz menção ao mistério da encarnação, porque a celebração do terceiro milênio foi exatamente no aniversário de 2000 anos de nosso Jesus Cristo, ele também lembra aquilo que o próprio Concílio Vaticano II já ensinava, né, que o homem só pode conhecer a si próprio a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse trecho da carta apostólica Novo Millennium Neunte, ela aponta para nós essa dimensão. Uma vez que o Evangelho de hoje nos apresenta aquele trecho em que nosso Senhor Jesus Cristo pergunta a seus discípulos sobre o que dizem as pessoas a respeito dele, a liturgia da palavra, então, ela vai dirigir a nossa reflexão para uma meditação a respeito da identidade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O mistério da sua pessoa é exatamente isso que nós somos convidados a refletir hoje, né? A partir do Evangelho, sobretudo em sua relação direta com a primeira leitura do profeta Zacarias. Consequentemente, meditando a respeito do mistério da pessoa de Jesus, da sua missão, somos também convidados a olhar para o ser humano, né, enquanto tal, nessa perspectiva que o Papa colocou, que somente a partir de Jesus é que o homem pode conhecer-se a si próprio. Assim sendo, então, eu tenho que refletir sobre dois aspectos da minha vida enquanto cristão, que é, uma primeira,
aquele mestre a quem eu me propus seguir, que é Jesus. Então, quem é Jesus para mim? E depois, quem sou eu enquanto batizado? Tá? A pergunta a respeito de Jesus, evidentemente, quando ele faz essa pergunta aos seus discípulos, primeiramente é direcionada à ideia que o próprio povo, as pessoas tinham dele, e depois dos discípulos, o grupo mais próximo de Nosso Senhor. Essa pergunta de Nosso Senhor Jesus Cristo, logicamente, não é uma pergunta de natureza especulativa, nem muito menos de natureza intelectiva, Antes, trata-se de uma pergunta de nível existencial, que implica uma convivência mais próxima, mais pessoal com o Mestre, Trata-se, portanto, de fazer uma experiência transformadora, nesse encontro com o Senhor. A propósito disso, vale trazer aqui para nós, para a nossa reflexão, dois outros textos evangélicos relacionados à identidade de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele coloca que esse conhecimento que nós podemos ter a respeito dele não é um conhecimento, como disse, que nos vem através da especulação ou da nossa inteligência, mas vem do próprio alto, vem do próprio Deus, vem do céu. Por exemplo, no episódio de São Mateus, a respeito desse mesmo contexto, dessa interrogação que nosso Senhor Jesus Cristo faz aos seus, lá, quando tem a resposta a respeito do que as pessoas dizem, e depois, quando perguntado aos discípulos, quando Pedro responde que ele, Jesus, é o Messias, Jesus responde com essas palavras a Pedro, transmitindo, comunicando a ele, portanto, essa bem-aventurança. Feliz és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou isso. Já no Evangelho de São João, lá no prólogo, São João, nos versículos 12 e 13, do capítulo 1, onde está o prólogo, ele dirá o seguinte: a quantos, porém, a acolheram, ou seja, acolheram a palavra, o verbo, que é Jesus, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. São os que creem no seu nome. Estes foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. Tá? Então, isso nós temos no prólogo. De onde concluímos, por esses trechos que nós estamos meditando, e fazendo aqui um paralelo com o texto do Evangelho de hoje, que o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo não é fruto de um esforço humano que eu devo fazer, mas é, sobretudo, puro dom, pura revelação de Deus. Se esse conhecimento que cada batizado pode ter a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo é dom, logo, enquanto dom, esse conhecimento não nos vem sem o auxílio da oração. E aqui entra uma outra temática importante da liturgia da palavra de hoje, porque tanto o profeta Zacarias quanto Jesus no Evangelho vão fazer uma indicação para nós desse aspecto. Lá na primeira leitura vai se dizer que Deus vai derramar um espírito de oração e de piedade sobre as pessoas, para que o seu povo possa conhecer aquele a quem traspassaram. E no Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com aquilo que é uma característica peculiar a Lucas, em seu Evangelho, ele nos é apresentado exatamente com aquela atitude da oração. Eu queria lembrar aqui, por exemplo, 3 momentos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo em que São Lucas nos apresenta Jesus rezando. Por exemplo, no capítulo 3, o versículo 21, que é o contexto do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, São Lucas vai dizer o seguinte: quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi, e estando ele a orar, o céu se abriu. Então, esse é um primeiro texto que nos mostra essa atitude orante de nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro texto, agora no capítulo 6,
nos mostra Jesus em atitude de oração antes de escolher os seus 12 apóstolos, né? Nós temos no capítulo 6, versículo 12, fazendo relação exatamente ao tema da oração. São Lucas, né, vai fazer essa indicação. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Por fim, um terceiro texto que nós podemos também verificar essa atitude de Jesus como alguém que reza antes de tomar decisões, antes de iniciar algo importante na sua vida, é o trecho da transfiguração, que faz parte, inclusive, do mesmo capítulo de hoje, né? Do capítulo 9. Né? E, no caso, os versículos 28 a 29, vamos ter aqui a seguinte indicação de São Lucas. Passados uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Então aqui estão, meus prezados, essas indicações de São Lucas a respeito dessa atitude orante de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa que Nosso Senhor Jesus Cristo quer mostrar para nós, né, através do Evangelho, o que os evangelistas querem mostrar a respeito de Jesus para nós, é o fato que Jesus não somente nos ensina a rezar e como rezar, mas Ele quer também incutir em nós essa necessidade da oração na vida cotidiana, né, em todas as circunstâncias da nossa existência, para que, deste modo, rezando ao Pai, buscando nele as luzes necessárias para a nossa vida, nós possamos nos conformar melhor em atitude de obediência ao seu desígnio de salvação. Por outro lado, como a gente verifica tanto na segunda parte do Evangelho como na segunda leitura, cada um de nós que somos batizados, que recebemos o Espírito de Deus, que nos tornamos moradas vivas do próprio Deus, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, precisamos, por assim dizer, nos desfazer da veste do homem velho do pecado e nos revestirmos de Cristo, ou seja, nos revestirmos da própria graça de Deus. E é exatamente isso que São Paulo nos aponta na segunda leitura de hoje, né? Então, mas o que é que significa exatamente revestir-se de Cristo, né? Significa romper, concretamente falando, com tudo aquilo que em nós ainda possa representar uma certa amizade com o mundo, né? Então, o cristão, o discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, não pode ter uma vida de duplicidade, né? Ser uma pessoa que reza, mas ao mesmo tempo não buscar uma conversão sincera do coração. Então, a oração, ela deve ser esse meio, né, pelo qual nós buscamos sinceramente uma conversão do nosso coração. Não podemos viver uma vida de duplicidade, de hipocrisia, porque uma vez que nós decidirmos por seguir Cristo, a gente não pode andar de forma alguma de mãos dadas com o mundo. Devemos então ser conscientes, né, de nossa dignidade de filhos e filhas de Deus, reconhecendo-nos como irmãos em Cristo. E é nesse sentido que São Paulo fala que todas as diferenças sociais, culturais, que possam existir entre as pessoas, que podem levar à discriminação injusta, né, devem ser desfeitas em Cristo. Ou seja, o que é que torna cada um de nós, uns em relação aos outros, iguais? É a nossa dignidade de filho de Deus, é a nossa condição de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, essa dignidade, ela é comum a todos os homens e mulheres, né? Numa sociedade que, como na época de Jesus e de São Paulo, discriminava e rebaixava a mulher, exaltando apenas a figura do homem, o Evangelho e, por sua vez, os apóstolos em seus ensinamentos vêm dizer que já não contam mais essas diferenças, né? Porque a dignidade da pessoa humana
né, embasada, fundada em Cristo, é que vai contar agora para que todos possam se reconhecer como filhos e filhas de Deus. Então peçamos ao Senhor que sejamos capazes, né, de renunciar ao mundo, renunciar a tudo aquilo que nos impede de brilhar com imagem e semelhança de Deus, assumindo de fato os aspectos próprios de um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma renúncia do mundo numa atitude de seguimento do Senhor, assumindo a sua própria cruz. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia.